Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Quero inicialmente, então, desejar aí uma boa tarde de trabalho a todos nós. Fazer uma breve apresentação. Eu me chamo Janice, sou assistente social de formação, trabalho como assistente social na Federação Catarinense de Municípios, no estado lá de Santa Catarina, né, catarinense Santa Catarina. E aí tenho a oportunidade aí junto com os municípios de compartilhar, né, as experiências e assessorar aí os municípios no que diz respeito ao Sistema Único de Assistência Social, Direitos Humanos, né, em especial também a questão do serviço de família acolhedora. Vou fazer bem breve uma audiodescrição, porque eles estão capturando algumas telas. Então, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos abaixo do ombro, olhos verdes. Estou vestindo aqui um uniforme, né, uma camisetinha da FECAM, da instituição onde trabalho. E nós estamos aqui no auditório, né, no auditório 2, onde então nós teremos 2 minicursos nessa tarde. Quero também, então, apresentar a Bernadette. A Bernadette vai ser o nosso apoio hoje à tarde. Então, durante as apresentações e falas, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta por escrito, já pode ir fazendo e deixando com a Bernadette. Quem tem preferência em fazer no microfone, aguarda então o final das apresentações, que a gente vai abrir para perguntas, debates, complementações, enfim. Quero também cumprimentar a Maristela, que está aqui conosco, né? A Maristela da Pastoral da Criança, da Colisão, coordenadora hoje do SEDCA, né? Do Conselho Estadual da Criança de Santa Catarina, que vai fazer a coordenação aqui no segundo momento da nossa tarde. E a todos, né? A todas as pessoas que estão aqui conosco e que vão compartilhar esse momento agora à tarde. Então, eu vou iniciar convidando as colegas que vão fazer as 3 apresentações. Esse nosso mini curso, ele vai tratar sobre a implantação e gestão do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, e nós vamos falar um pouco sobre a implantação municipal, em forma de consórcio, em parceria com organizações da sociedade civil e também sobre a regionalização de serviços através dos estados brasileiros. E no caso aqui, né, estamos com a nossa colega, a Francisca, que vai trazer um pouco essa experiência também. E também do serviço regional, né, que é um primeiro serviço regional aí no Brasil, vamos dizer assim, convênio entre municípios que executam de forma compartilhada o serviço da família acolhedora, que depois as meninas, a Laís, a Ângela, enfim, vão poder compartilhar conosco também. E além disso, então, a Maria José, que também vai falar, então, da Prefeitura de Campinas, né, do serviço municipal aí. Então, nós vamos chamar para compor a mesa, já conosco, a Maria José Jeremias, que é assistente social, coordenadora da Proteção Especial da Prefeitura de Campinas. Campinas, não é Belo Horizonte, confundi, né? Muito bem-vinda. Ela é especialista em violência doméstica. Especialista em violência doméstica contra criança e adolescente, é conselheira do Conselho Municipal de Campinas desde 2015, em vários cargos, atuando como presidente, vice-presidente, segunda tesoureira, primeira secretária, e foi coordenadora do GT Maternidade de Campinas por 7 anos. Agora nós convidamos então a Laís Daniel. A Laís, ela é psicóloga. A Laís, então, é psicóloga, coordenadora do Serviço Regional de Família Acolhedora, de Ascurra, Apiúna e Rodeio, que são 3 municípios pequenos, né? Psicóloga efetiva do município de Apiúna desde 2012, trabalhando em diversas áreas no município. Durante os 10 anos de efetiva, participou da implantação do CAPS regional, Serviço de Família Acolhedora Regional, implantação de grupos reflexivos na comarca, e também atuou em diversos conselhos municipais, idoso, assistência, saúde, criança e adolescente, e já trabalhou em APAI no atendimento clínico e possui especialização em terapia comunitária integrativa pela Universidade do Ceará. E a nossa terceira convidada, então, né, a Francisca das Chagas. Convidar para vir aqui. A Francisca é assistente social, mestre em serviço social, diretora do Sistema Único do Estado da Paraíba.
diretora do Sistema Único de Assistência Social da Paraíba, vice-presidente do Conselho Estadual, integrante do Núcleo de Estudos em Políticas Sociais e do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Criança, Adolescente e Família da Universidade Federal da Paraíba e na condição de técnica convidada. Tem experiência na gestão pública, na política de assistência desde 2005 até o momento e atua principalmente nos seguintes temas: assistência social, controle social, direito social, gestão da proteção social e estruturação dos serviços socioassistenciais. Então, vejam que nós temos aqui 3 colegas, né, altamente qualificadas e aí com uma experiência técnica e conhecimento, né, teórico bastante significativo em relação à família acolhedora, em diferentes modalidades, municipal, regional, convênio, regionalização, e aí nós vamos então dar início ao nosso debate. Vou passar 20 minutos para a fala de cada uma delas, ao final a gente abre para perguntas por escrito para a Bernadette, e vamos dando encaminhamento então ao processo. Então eu vou passar de imediato a nossa primeira colega, então a Maria José, que vai iniciar aqui as falas. Bem, boa tarde então, pessoal, tudo bom? A gente fica um pouquinho nervosa, né? Ainda bem que tem esse púlpito aqui, para vocês não verem minha perninha tremendo, né? Bem, então, podem me chamar de Zezé, é esse meu apelido, né? Todos me conhecem dessa forma. Eu estou desde 2013, aliás, desde 2008, na gestão da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, que aqui em Campinas nós separamos, né? Compreendendo que são muitos os serviços na alta complexidade, então nós dividimos. E eu faço a gestão dos serviços de acolhimento para crianças, adolescentes, jovens e mulher vítima de violência de gênero. E aí tenho outros colegas coordenadores que fazem também a gestão da rede de adulto e pop rua. Eu vou falar então da gestão da alta complexidade, criança e adolescente, que é a nossa pauta, né? Eu não vou falar especificamente do acolhimento familiar, porque o acolhimento familiar é uma das modalidades da alta complexidade que eu faço a gestão. Então, eu quero colocar mais a apresentação, focar no trabalho da gestão e no trabalho do gestor, né? Eu gostaria de saber quantos aqui que são gestores públicos ou não, né? Temos um bom número, né? Então, acho que é disso que vai ser focada a minha fala, no trabalho da gestão em relação à alta complexidade e aí, obviamente, o acolhimento familiar fazendo parte disso, né? Espero acertar fazer isso aqui direitinho. Bom, aqui a tipificação nós todos conhecemos, né? As modalidades que são tipificadas, né? Abrigo, casa-lar, casa de passagem. Sei que casa de passagem há uma polêmica em relação a isso, né? Porque alguns entendem que na tipificação, casa de passagem refere-se apenas para a rede de adulto e nem sempre consideram para criança e adolescente. Mas em Campinas nós temos casa de passagem também para crianças. O acolhimento familiar, república para jovens, residência inclusiva, que embora seja para jovens também, né, não está na minha gestão, mas recebem jovens que saem dos serviços de acolhimento. E a casa-abrigo para mulheres, que eu já falei. Bom, então, qual a nossa compreensão? É que a gestão dos serviços, e claro, eu sou gestora pública, né? Sou da Secretaria Municipal de Assistência Social aqui de Campinas. Alguns municípios, pelo que eu já tive de conhecimento, essa gestão é feita por organização da sociedade civil. Mas o SUAS preconiza que seja o gestor público assumindo a frente desse trabalho. E aqui, então, nós temos a compreensão de que a gestão da alta complexidade, para acontecer, ela precisou ser feita de uma maneira tríplice. Então, eu faço parte do Departamento de Operações de Assistência Social, que é um departamento da Secretaria.
A vigilância socioassistencial, que é um outro departamento, e aí eu vou depois falar os papéis de cada um desses atores, e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que eu também tenho o prazer de participar desde bastante tempo, né? Nós trabalhamos não a gestão, porque a gestão ela é pública, mas as ações de reordenamento dessa rede, pensar a política pública para a criança e o adolescente que necessitam da medida de proteção de alta complexidade, ela deve ser pensada, ou nós entendemos ela dessa forma, num tripé. Departamento de Operações de Assistência, ou seja, a Secretaria de Assistência, a Vigilância Socioassistencial, que também é um departamento da Secretaria, e o CMDCA, que tem uma comissão chamada Comissão da Alta Complexidade. Então, a partir dessa comissão é que muitas ações são planejadas. O Departamento de Operações de Assistência Social, aqui está organizado. Eu vou falar o básico, tá bom, gente, né? É a Coordenação Geral da Proteção Social Básica, a Coordenação Geral da Proteção Social Especial de média e alta complexidade. Na alta complexidade, então, nós temos Serviço de Proteção em Situação de Calamidades Públicas e de Emergências, que acolhe, né, famílias vítimas aí das calamidades, e esse último ano, infelizmente, tivemos muitas, né, por conta das chuvas, e que por vezes, ou por vezes não, né, invariavelmente tem famílias com crianças, então a gente acaba conversando muito. A Coordenadoria Setorial de Proteção Especial da Criança, Adolescente, Jovem e Mulher, que é a que eu vou falar mais especificamente. Coordenadoria Setorial de Proteção Especial Adulto e População de Rua. Coordenadoria Setorial de Proteção Social Especial Idosos e Pessoas com Deficiências. E aí o Departamento de Vigilância Socioassistencial, que tem também a Coordenadoria de Avaliação e Controle, que a gente chama de CISAC. Vou ficar mais aqui, senão eu não vou conseguir enxergar. Bom, é claro que eu não vou ficar lendo para vocês, é só para eu não me perder aqui na narrativa, né? A coordenação da alta complexidade, que é a minha coordenação, eu conto com duas outras profissionais que são apoios técnicos. Elas não estão aqui nessa sala, mas são a Vera e a Raquel, são uma psicóloga e uma assistente social, mas não que necessariamente tenha que ser essa formação, é que deu certo de ser uma dupla psicossocial. E no trabalho de apoio técnico, elas realizam juntamente comigo as atividades, as ações que eu coloco aqui, né? Então, nós somos responsáveis pela gestão operacional dos serviços de acolhimento institucional e familiar. No momento, nós temos 29 serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. Eu vou falar um pouco mais detalhado depois, né? Mas nos cabe, então, fazer a elaboração de diagnóstico dessa rede. Participação no núcleo. Aqui nós temos uma organização chamada Núcleo Articulador Gestor, que é dentro da Secretaria de Assistência Social. Os gestores se reúnem nos territórios, são 5 territórios, e aí esse núcleo articulador gestor, que está, na verdade, em formação desde o ano passado, tem o papel de discutir as ações no território, e nós participamos disso. Discussão dos casos com as equipes técnicas dos serviços de acolhimento e com os demais serviços da rede. Então, como vocês devem saber, são muitas discussões de caso. Depois que o mundo ficou virtual, então nossa vida piorou, não é, gente? Eu não sei vocês, mas eu e a minha equipe, nós temos 3, 4 reuniões virtuais no dia, e paralelo a isso também tem as reuniões presenciais e todo o trabalho que a gente faz, né? Então, muitas discussões de caso, mas que são importantes, mas na construção de fluxos com as outras redes, nós colocamos que ninguém vai definir que uma criança ou adolescente deve ir para acolhimento sem a participação nossa, gestores da alta complexidade, na discussão. E sempre que vamos para uma discussão,
nós vamos não para acolher, mas para evitar o acolhimento. Então, muitas vezes nós somos até chatas, né? A rede fica dizendo, mas vocês vêm para ficar questionando, já decidimos que é o acolhimento. E nós dizemos não, o acolhimento deve ser a última medida a ser aplicada. E eu digo que deve ser porque muitas vezes, lamentavelmente, não é a última medida, né? Muitas vezes a gente percebe que é a primeira coisa, a primeira medida que se pensa. Então, nós vamos sempre nas discussões de caso, com assistência social, saúde, educação, mas com a perspectiva de pensarmos estratégias que evitem o acolhimento. O acompanhamento dos PIAs, os planos de atendimento individuais, então, junto dos serviços de acolhimento, nós fazemos esse acompanhamento, até para garantir que toda criança, adolescente, tenha o seu PIA. Articulação com os órgãos que compõem o sistema de garantia de direitos. Então, o gestor público, ele precisa ter canal de diálogo com vara da infância, com conselhos tutelares e com o Ministério Público. E esse diálogo, eu digo isso com bastante tranquilidade, ele deve ser horizontal. Deve ser horizontal. Então, nós nunca vamos para uma conversa com essas autoridades, né, seja juiz, Ministério Público, nunca vamos na condição de subordinação. Nós vamos na condição de profissionais técnicos que tenham um conhecimento, que tenham uma experiência, e é importante que tenhamos conhecimento, né, do que pelo menos o Estatuto da Criança e do Adolescente fala, né? Nem que for para você estudar rapidamente ali o artigo que você quer defender quando for para a discussão. Mas nós sempre vamos com essa perspectiva e muitas vezes conseguimos mudar pareceres, contra-argumentamos da decisão judicial, temos um diálogo muito bom, sobretudo com o Ministério Público, que é bastante aberto a conversar, mas é importante que se faça isso, para que possamos, de fato, fazer gestão dessa rede. E ainda em 2023, nós temos muitas vezes que convencer o outro de que o acolhimento familiar é uma medida de proteção eficaz, né? Voltando aqui para o nosso tema, que é o acolhimento familiar, nós temos que convencer que é uma medida eficaz, temos que convencer que é seguro e que a família acolhedora ela vai sim pegar amor na criança, né? Que eu ouço sempre isso, mas a família vai pegar amor e depois não vai querer deixar a criança. Não, ela precisa amar. Como é que alguém pode cuidar de uma criança ou de um adolescente em sua casa que não é da sua família e não vai amá-la? Então, parece algo assim tão elementar, mas todo tempo nós também temos que dizer isso para o Judiciário, para o Ministério Público, enfim. O Conselho Tutelar não encaminha diretamente para a família acolhedora. Sempre é necessário ter a autorização judicial por conta da guarda, né? Mas participa das discussões, nas formações, nós falamos a respeito do acolhimento familiar. Gestão das vagas para acolhimento. Alguém já me perguntou, Campinas tem uma central de vagas? Não exatamente com a grandeza desse nome, né? Mas sou eu e as minhas duas parceiras que fazemos essa gestão. Então, nós sempre precisamos saber e temos o contato com todos os serviços de acolhimento, sabendo como é que está a situação e quando somos chamadas para a discussão de um caso, se concluirmos junto com aquela rede, que é o acolhimento, então também nós já pensamos qual será o serviço. Havendo possibilidade, o serviço, a equipe técnica, participa da discussão prévia, né, antes de receber aquela criança. Eu tenho que dizer com tristeza que, nesse momento, os serviços de acolhimento em Campinas estão lotados. Ficamos bem abaixo da nossa capacidade nesses 2 anos de pandemia, mas agora, do segundo semestre para cá, houve um aumento dos pedidos de acolhimento e acolhimentos situações graves, né? Então, estávamos ainda avaliando se essa diminuição era porque
aliás, avaliando não, já concluímos que é isso, né? Que nos 2 anos de pandemia, as demandas ficaram lá reprimidas dentro das casas, né? As crianças não tinham tanto acesso para denunciarem, ou mesmo os profissionais não viam essas crianças para poderem perceber os sinais de violência. Terminado esse período remoto, então a demanda tem aumentado. Atua como ancoradouro da rede. Eu gosto dessa palavra, né? O que significa ser ancoradouro da rede? Significa que os serviços de acolhimento, principalmente, mas também outros serviços da rede, contam com o gestor público, ou devem contar com o gestor, para ser facilitador do diálogo quando fica tenso, e muitas vezes fica tenso. É facilitador também dessa relação com o sistema de garantia de direitos e é facilitador com o próprio gestor público. Depois eu vou mostrar onde entra essa facilitação. Então, a rede deve poder enxergar no gestor o seu porto seguro e não o seu inimigo, né? Nós não estamos aqui para dificultar, ao contrário, para facilitar o trabalho. Participamos das elaborações de fluxos, interproteções e intersetoriais, elaboração de fluxos e protocolos com as maternidades. Nós desenvolvemos desde 2012 um grupo de trabalho chamado GT Maternidades, que trabalha com as 3 principais maternidades de Campinas. E esse trabalho se fez necessário porque até 2012 havia muitos acolhimentos de recém-nascidos. E recém-nascidos que antes de nascer já estavam com medida de proteção aplicada. Isso não faz sentido, né? Como que uma criança que nem nasceu ainda, ela já tinha medida de acolhimento aplicada. Então, o que era a prática até aquele momento? A vara da infância, os serviços da rede oficiavam a vara da infância, informavam de uma situação de vulnerabilidade em famílias que eles acompanhavam, e o juiz já emitia, então, um ofício para as maternidades, dizendo que se aquela mãe desse à luz ali, o bebê não poderia ser liberado. E aí a criança já ia para acolhimento. Isso criou, inclusive, uma fila de espera. Houve um momento de superlotação dos serviços de acolhimentos e nós tínhamos bebês que ficavam nas maternidades esperando 15 dias, 30 dias, ter uma vaga para acolhimento. O grupo de trabalho, então, que foi criado com mais de 30 profissionais da rede toda, inclusive saúde, educação, defensoria pública, Ministério Público, e eu tive o prazer de coordenar esse grupo de trabalho. Nós estudamos a fundo o que estava acontecendo e entendemos que, de um lado, a rede de proteção não compreendia o significado do acolhimento. Não compreendia que uma criança que vem para o acolhimento, primeiro, não é a melhor medida para aquela criança, ela pode ser naquele momento. Mas ao longo dos anos meus de experiência, nunca encontrei uma criança que não quisesse estar com a sua família. Ela quer estar. Ela pode não querer aquela situação que a família está vivendo, está impondo, mas ela quer a sua família. Achavam que o serviço de acolhimento era o melhor para a criança. E não era o melhor para a criança. Então, era até de uma maneira vulgar não, assim, banal, pedir o acolhimento. Isso foi a primeira coisa que nós identificamos. A partir disso, então, nós desenvolvemos um protocolo de intenções que prevê fluxos e procedimentos para evitar o acolhimento de recém-nascidos. Uma dessas medidas é que todas as vezes que uma maternidade identifica uma situação de vulnerabilidade, ela articula o gestor público, que sou eu, né? E eu, então, faço a articulação da rede para discutirmos o caso daquela puérpera. Se é possível, discutimos antes até dela dar à luz e já pensamos qual vai ser o plano. A partir desse protocolo, Campinas já tinha uma casa-lar para adolescentes grávidas, mas depois do protocolo implantou também 2 casas de acolhimento conjunto, mãe e bebê. Vou falar mais rapidamente, né?
Bem, então os números aí do acolhimento de bebês diminuiu bastante. Fizemos um plano de reordenamento e também eu coloco aqui, isso eu já tinha falado, né? Facilita o diálogo com o sistema de garantia de direitos. O Departamento de Vigilância Socioassistencial cabe fazer o diagnóstico socioterritorial, faz os editais de chamamento, mas esses editais têm que ser construídos junto com o gestor, né? Nós é que vamos depois executar os serviços, elabora e coordena processos administrativos, dialoga com a gestão no planejamento e execução e adequações que sejam necessárias para os serviços e eu estou resumindo, faz o monitoramento de qualidade dos serviços de acolhimento. Então, muitas vezes, fazemos juntos visitas aos serviços de acolhimento para verificarmos a qualidade desses serviços, né? E emitem relatórios que nós também temos que assinar. Aqui a KISAR, que já falei, está dentro da vigilância socioassistencial, que é o que faz o monitoramento. E o CMDCA, que eu quero destacar aqui a importância, porque o Conselho Municipal, ele em vários momentos foi e é financiador das ações de reordenamento dessa rede da alta complexidade. Então, o CMDCA, ele entra com recurso, conforme diz a resolução 137 do CONANDA, o CMDCA financia por até 3 anos e depois o gestor público assume no seu orçamento. Então, dessa forma, a rede em Campinas cresceu. Hoje, então, nós temos uma casa de passagem, 7 abrigos, 2 serviços de acolhimento familiar, 16 casas-lares para crianças e adolescentes, 1 casa-lar para adolescentes grávidas ou com filhos, 2 repúblicas para jovens e 1 abrigo para mulheres vítimas de violência de gênero e 1 serviço de apadrinhamento afetivo. Aqui eu mostro como que essa rede cresceu, né? Em 2007 eram 15 serviços, 503 metas ou vagas. Hoje são 29 serviços e 422 metas. Então, nós aumentamos as possibilidades, né? Os tipos de serviço, mas diminuímos a quantidade de crianças em acolhimento. E mostro aqui a evolução financeira da alta complexidade. Então, lá em 2016, o investimento do gestor público era R$ 765 mil, aí foi anualmente subindo, esse ano é 18 milhões que está sendo investido na alta complexidade. Aqui os parceiros, né, da rede, que eu acredito serem parceiros em todos os lugares, e os resultados da ação. Eu quero só falar rapidamente isso, né? Nesse momento é o que é mais forte, nós construímos com a rede indicadores para acolhimento e indicadores para reintegração familiar. Também construímos um plano de atendimento compartilhado, porque uma criança na alta complexidade, ela não é só da alta complexidade. Então, o plano tem que ser pensado com todos os serviços que estão envolvidos no atendimento daquela família. E os indicadores são perguntas que a rede de média e básica devem responder antes de pensar no acolhimento. Então, preenchem os indicadores e nós articulamos a reunião para a discussão. A reintegração é a mesma coisa, o serviço da alta complexidade preenche os indicadores para a reintegração e chama a reunião. Então, eu digo sempre que o indicador não é um encaminhamento, ele é apenas uma ferramenta que vai subsidiar a discussão. É necessário que haja a discussão conjunta. Aí, deixa eu ver se já está terminando, né? Bom, isso aqui é mais para vocês saberem, nossos desafios aqui é a implantação da guarda subsidiada, a revisão da metodologia, ampliação do acolhimento familiar e a ampliação da faixa etária até os 21 anos em acolhimento familiar. Isso já está na lei, nós revisitamos a nossa lei esse ano que passou, agora nós temos que tornar isso uma prática, né? E eu acho que é isso, eu fico à disposição para as perguntas. Muito obrigada.
Perguntas, dúvidas, questões, então, aqui com a Bernadette ou para o final, né, das questões que ela nos trouxe. Um contexto bem diferente da maioria dos municípios brasileiros, acredito eu, pelo tamanho de Campinas, né, mas que a gente vai poder discutir depois. Eu vou, então, agora passar para a Laís. A Laís é coordenadora do Serviço Regional de Família Acolhedora. Olá, boa tarde. Então, como a Janice já fez a apresentação, meu nome é Laís, eu sou psicóloga, eu sou efetiva no município de Apiúna já há 10 anos e há 1 ano eu estou no serviço de família acolhedora. Mas eu trouxe a minha colega assistente social, minha equipe técnica, que também vai nos ajudar depois nas respostas das perguntas, tá? Bom, os nossos municípios, né, o nosso serviço, ele é um serviço regionalizado, com uma iniciativa na época do Ministério Público. Nós compomos uma comarca de 3 municípios, que é Ascurra, Rodeio e Apiúna. A comarca é em Ascurra, então a gente utiliza o serviço regionalizado de Ascurra ou o serviço de Ascurra, Rodeio e Apiúna. Às vezes a gente usa um nome só para não ficar repetitivo, os 3 municípios. Bom, no ano de 2015, não exatamente neste ano, mas antes disso também, nós havíamos muitos históricos de acolhimentos, não tínhamos na nossa comarca ou na nossa região abrigo com convênio, né, ou de qualquer forma que aceitasse as crianças ou os adolescentes que necessitavam de acolhimento. Algumas crianças e adolescentes, elas eram encaminhadas a abrigos de até 100 quilômetros de distância da nossa comarca, com muita dificuldade de encaminhamento, porque geralmente o município que havia vaga não era um município que aceitava crianças e adolescentes de outras comarcas. Então, nós tínhamos respostas e portas fechadas na nossa cara de que o juiz da nossa comarca necessitava entrar em contato com o juiz da comarca do abrigo para se houvesse, então, aquele acolhimento. Nessa época, nós tivemos o prazer, eu digo, de ter o Dr. João Botega como promotor da nossa comarca, que iniciou o passo, né, deu o primeiro passo, nos incentivou para que, então, implantássemos o serviço de família acolhedora. A partir desta mobilização, nós fizemos visitas, fizemos conversas, buscamos outros serviços que eram referências na época em serviço de família acolhedora e fomos buscar, né, as possibilidades que estavam dentro do nosso alcance para aquele momento, né? Os nossos municípios, eles são municípios de pequeno porte 1, eles têm, em média, 10 mil, 7 mil, 13 mil habitantes, né? Não temos o equipamento do CREAS, nós temos equipes nos 3 municípios que fazem o serviço de média complexidade. Então, não temos CREAS, mas temos as equipes que fazem o serviço. A partir dessa conversa com o Ministério Público, foi feita uma mobilização com os gestores na época, com as equipes de média complexidade, e então, né, começou essa construção do serviço de família acolhedora de forma regionalizada. Aqui eu trouxe a lei, né, dos municípios. Então, como que aconteceu, né? Depois dessa conversa, depois dessa iniciativa de sim, vamos fazer o serviço regionalizado. Cada município, né, tem a sua lei, né? Rodeio tem o seu município, que cria o serviço, Apiúna tem a sua lei, que cria o serviço, Rodeio tem a sua lei, que cria o serviço, e Ascurra também, acho que eu falei. A partir dessa lei, de cada município, foi então firmado um termo de convênio. O termo de convênio discrimina qual a responsabilidade de cada município. A dotação orçamentária, o valor que vai ser repassado, os profissionais, né? Quem que ficou responsável por o quê? Então, o município de Rodeio, na época, ele ficou responsável por fornecer a estrutura física do serviço, a manutenção dessa estrutura física,
Um profissional na função de psicólogo efetivo, com carga horária exclusiva para o serviço, carro, motorista e capacitação continuada para a equipe. O município de Escurra, então, ele teve a responsabilidade de alguns mobiliários, um profissional na função de assistente social, que fosse exclusivo e efetivo para o serviço, e a capacitação continuada para a equipe. O município de Apiúna, então, ficou responsável pelo coordenador, que fosse nível superior, efetivo e exclusivo para o serviço, alguns mobiliários e a capacitação continuada. Então, nós iniciamos o serviço, nós não, porque não era eu na época, com esses profissionais conforme previa a lei. Porém, após algumas entradas e saídas de profissionais, né, no próprio serviço, isso entra até, inclusive, como um desafio na época, né, porque eu não estou aqui para contar que é perfeito e que foi tudo flores. Tivemos, sim, muitas dificuldades, muitos impasses, profissionais que não entendiam do serviço, que na época estavam fazendo parte. Então, a partir de uma outra mudança de equipe, foi verificado, né, as reais necessidades e assim nós fomos alterando algumas coisas que num primeiro momento estava previsto ou não previsto, e aí íamos incluindo e fazendo essa mudança. Por exemplo, a sede fica em Rodeio, os profissionais são de outros municípios. O feriado que cai em Apiúna, o funcionário de Apiúna vai folgar? Ou o profissional de Escurra, como é que vai ficar? Vai trabalhar só um e o outro não? Então, a gente foi ajustando que o feriado do município da sede do serviço era o que nós iríamos cumprir. Então, teve algumas situações que nós tínhamos que estar ajustando conforme a nossa realidade e aquilo que a gente estava vivendo no dia a dia, né? Bom, como eu falei, nem tudo foram flores desde o começo. Então, sempre foi o desconhecido, sempre foi, acho que, a ponte maior para a gente atravessar, né? Então, iniciamos com capacitação de equipe, com uma equipe de referência no Estado, mas que não deu conta de atender a demanda. Depois disso, alguns atores da rede não estavam entendendo qual era o real objetivo do serviço, estavam entendendo que o serviço de família acolhedora ele era uma solução, né, que aquela criança ou aquele adolescente que estava no tráfico, ele teria que ir para a família acolhedora, que aquele adolescente, aquela criança que tinha algum problema de comportamento, ele tinha que ir para a família acolhedora. Então, a gente precisava informar quais eram os objetivos do serviço e em que momento fazer esse encaminhamento. A comunidade também não enxergou bem o serviço. Tivemos muitos impasses, porque a comunidade falava assim, nossa, mas é uma tentativa de adoção, o fulano lá, meu vizinho, está há 10 anos na fila, e como agora o meu outro vizinho, família acolhedora, está com uma criança. Então, essas informações não eram bem esclarecidas para a comunidade. Então, eles tinham essa visão distorcida do serviço, que não era um acolhimento temporário. Eles achavam que aquela família que estava recebendo aquela criança estava adotando ela. Além do ouvir que o serviço é uma forma insensível, né, de tirar e colocar crianças em famílias de desconhecido, houve também uma situação de oportunidade de emprego, que a família acolhedora era uma oportunidade de emprego devido ao subsídio. Houve a situação de que o serviço acolhia só adolescente infrator, né? Fazendo que a informação realmente ela ia se distorcendo conforme a opinião, né, do que a comunidade achava. Além disso, nem só a comunidade, nem só os profissionais, né? Sabemos que temos eleição de tanto em tanto tempo com alguns conselheiros. Então, entram pessoas mais capacitadas, entram pessoas menos capacitadas, e assim vai gerando novamente as dúvidas e o desconhecido.
naquela época também, tivemos mudança do magistrado do Ministério Público do Poder Judiciário. Houve mais um muro que a gente teve que bater, né, com a nossa cara nele. Porque aí a promotora, naquele momento, não estava entendendo que, pelo fato do serviço ainda estar em construção e por não ter muitas famílias na época, era necessário fechar o serviço e sim construir uma instituição de abrigo. Então começou uma nova briga com o Ministério Público para informar que não, calma aí, não é assim, vai ser diferente. E incansavelmente estava lá a equipe batendo na porta da promotora, mostrando, né, a importância que é o serviço. Não havia uma articulação em rede, né, alguns profissionais continuavam a ter essa informação errada do serviço, não participavam de reuniões, não haviam reuniões de rede, então havia essa deficiência dos profissionais aderirem às informações que eram repassadas pela equipe que estava tentando mostrar, então, a real ideia do serviço, né? No início também houve um compartilhamento de recursos, como a sede. Num primeiro momento ela ficava aos fundos do CRAS, quase que num porão, né? Tínhamos que dividir o carro, o motorista, o telefone. Então, eram situações que não estavam de acordo, né? O serviço estava implantado, mas havia essas situações que ainda, né, precisavam se ajustar. Aí, então, iniciamos uma incansável divulgação do serviço, né, para disseminar essas ideias das quais o serviço realmente, né, aponta e tirar aquela ideia inicial da comunidade, do Ministério Público e de outros atores naquele momento, né? Então, atualmente, a gente faz uma divulgação periódica em rádio, jornais, mídias, mídia social, seminários, café comunitários, desfiles cívicos, festa de igreja, festa do município. O prefeito já avisa que o nosso estande já está lá separadinho, a gente está na festa Pertucci, a gente está na festa Tangerina, a gente vai aonde precisa e a gente está com o estande lá, porque a gente tem essa parceria também com os nossos gestores, que entendem que é necessária essa divulgação. Vou passar rapidinho, porque o meu tempo já está vencendo. Bom, assim, conforme o tempo foi passando, nós fomos vencendo alguns desafios, conseguimos, né, espaço na comunidade, espaço nas prefeituras, espaço no Ministério Público, no Poder Judiciário, que então, até que enfim, começaram a entender e ver com outros olhos o nosso serviço. E hoje a gente pode dizer que ele só está ativo e que, sim, ele é referência, porque nós tivemos muito diálogo com a rede, com os gestores, com o Ministério Público, com a FECAM, com os outros municípios, com a Jane, né, com o Dr. João. Então, o diálogo, acho que já foi falado aqui também, ele foi essencial e ele ainda é essencial para que o nosso serviço ele possa ser visto da maneira que ele é visto hoje. Eu ia falar um pouquinho das capacitações com as famílias, mas aí eu vou passar porque eu queria mostrar os nossos registros, então, e aí fica aberta, né, também para as perguntas. Queria, antes disso, informar que, a partir do momento que a gente é um serviço regionalizado, eu não sou mais só funcionária de Apiúna, eu sou funcionária de Rodeio e eu sou funcionária de Ascurra. Não é só um gestor que eu devo satisfação, são 3. Não é só um conselho tutelar, são 3. Não é só uma secretaria de saúde, são 3. Então, né, o trabalho é um pouquinho maior, né? E pelo fato de termos essa parceria com os nossos gestores e pelo fato dos nossos prefeitos, e queria aproveitar, né, que esse momento para agradecer eles, eu solicitei que eles fizessem um relato. Eles já estão tão acostumados com isso que o seu Valcir pediu se era para gravar um vídeo. Eu disse, não, seu Valcir, é só por escrito. Então, eu vou ler aqui um pouquinho. O
prefeito Marcelo de Apiúna e o prefeito Valcir, eles são vice-prefeito da época que houve a implantação. Então, eles já têm esse maior conhecimento e participaram da implantação já desde o início do serviço. Então, aqui, o prefeito de Apiúna fala assim: além de sabermos que os custos são divididos entre os municípios, proporcionando mais economia do que a implantação de uma instituição de abrigo, temos a segurança e a confiança de saber que nossas crianças e adolescentes estão protegidos e seguros em um ambiente familiar das famílias acompanhadas e capacitadas pela equipe técnica, que acompanha de perto todas as situações de acolhimento. O prefeito Valcir, ele relata que este importante serviço iniciou em nossa comarca em 2014. Teve a participação importantíssima do Ministério Público, Poder Judiciário e técnicos das 3 prefeituras, Rodeio, Escurra e Apiúna. O Família Acolhedora garante que crianças e adolescentes recebam aconchego de famílias enquanto aguardam o processo judicial da medida protetiva. O serviço hoje é referência para o Brasil. Inclusive, foi premiada com a medalha Zilda Arnes, importante premiação que é oferecido para práticas bem-sucedidas na área da primeira infância. Hoje, o serviço está consolidado nos 3 municípios. A criança que se encontra em vulnerabilidade social, ocasionado por diversos motivos familiares, é acolhida por uma família preparada para recebê-la. Ela continua frequentando sua escola, sua cidade e, dependendo da idade, recebe iniciação profissional com estágios nas prefeituras e Ministério Público. Recebe assistência psicológica e social, tudo isso, né, que ele botou sem sair do ambiente familiar, mas é dentro de uma família, né? Diminuindo consideravelmente os problemas psicológicos que poderiam ser causados no método de acolhimento tradicional. Vou ler então rapidinho o relato do prefeito Arão, que é um prefeito muito jovem, hoje vice-presidente da FECAM, né, que também nos orgulha muito por ter vindo, né, na mesma onda que a nossa, de apoiar, né, essa iniciativa. O prefeito Arão fala assim: todos os dias quando eu acordo, tento entender o sentido de estar prefeito e assumir tantos desafios diários. E aí são em serviços como Família Acolhedora que tudo faz sentido. É evidente que todo gestor gosta de fazer obras, mas não há nada mais generoso e gratificante do que promover serviços que geram oportunidades. Afinal, é através de ações como esta que possibilitam mais oportunidades, que combatemos a desigualdade social. Para mim, é muito importante ter um projeto como este em meu município. Precisamos de um Brasil que pense em todos. Somos 3 municípios pequenos, mas que são referência na gestão e proteção na primeira infância. Apiúna, Escurra e Rodeio demonstram que é possível achar soluções em conjunto, neste caso, para nossas crianças e adolescentes. Nosso reconhecimento também aos prefeitos da época que tiveram coragem e ousadia para implementar este programa inédito. Moacir Polidoro de Escurra, Paulinho Vaz de Rodeio e Nicanor Morro de Apiúna. Então, aqui eu tenho uns registros para finalizar, então, que é a divulgação do nosso serviço na festa, em desfile, o seminário estadual que acontece em Florianópolis, as capacitações com as famílias acolhedoras, as capacitações continuadas, capacitação com o conselho tutelar, com agente de saúde, com professores nas escolas e também alguns registros de algumas atividades que nós fizemos com as crianças e os adolescentes, os encaminhamentos, família extensa ou adoção, e é isso. Obrigada. Agora, então, eu vou convidar a minha colega, a Francisca, para fazer, então, a apresentação do Estado em relação à implantação da regionalização de serviços de alta complexidade. O Estado da Paraíba é uma referência no Brasil, né? De todos os nossos estados, é quase que um dos únicos 3 ou 4 que implantaram a regionalização, então é sempre convidado a compartilhar conosco também. Boa tarde a todos os presentes. Agradecer demais esse momento de partilha com vocês, dessa experiência. E queria trazer os agradecimentos de todos aqueles, né, e aquelas que fizeram com que, né, hoje nós estivéssemos aqui
E por isso que eu vou pedir licença a vocês para fazer os agradecimentos, porque vocês vão perceber, né, o processo de mobilização e do envolvimento de pessoas, sejam autoridades, né, sejam também profissionais, né, na construção, né, desse serviço em acolhimento familiar, na modalidade família acolhedora, no estado da Paraíba, né, na sua forma regionalizada. Então, eu queria agradecer inicialmente a Jane Valente, né, pelo convite de estar partilhando essa experiência e também por poder participar, né, de um evento de tamanha magnitude. A minha chefe, secretária Poliana Dutra, que assumiu a secretaria recentemente e, né, também já adotou a ideia, né, dando continuidade a esse serviço que nós implantamos lá em 2021, ao nosso governador João Azevedo, que ele foi essencial no sentido de dizer sim, haja vista a Paraíba vinha numa disputa, né, de entendimentos com relação se seguíamos com a regionalização do acolhimento institucional ou se reordenávamos para o acolhimento familiar. E aí foi importante essa decisão do governador, né, de escutar a proposta da rede, né, do próprio Ministério Público e dos técnicos que estavam à frente ali da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano, né. Um agradecimento especial à Ana Angélica, lá do Ministério do Desenvolvimento Social. Ela foi fundamental porque nós estávamos perdendo já o prazo, né, estabelecido pela resolução da CIT, de implementação do plano, né, e estávamos também no momento de pandemia, e aí a gente terminou, né, meio que desatento a esses prazos, né. Eu estava assumindo a diretoria do Sistema Único de Assistência Social à época, e assim foi fundamental aquele alerta e aquela orientação, né, das analistas do Ministério do Desenvolvimento Social, para que a gente realmente fizesse um caminho e uma mobilização de modo que conseguíssemos prorrogação de prazos. Também é importante registrar aqui eu diria que a mobilização e o protagonismo do Ministério Público da Paraíba, nas pessoas da doutora Juliana, doutor Allen e doutora Fábio, agora que nos acompanha, porque foi essencial esse debate, porque quando o Estado assume o acolhimento familiar, os municípios, na sua maioria, já tinham recebido esse processo, né, de sensibilização e de formação da construção das suas leis municipais. Então, na verdade, nós, enquanto ente estadual, estávamos meio que, né, até dado momento, na contramão dessa discussão. Então, a gestão anterior, ela não tinha uma sensibilização, né, na perspectiva de seguir com de romper com o acolhimento familiar ou trabalhar as duas modalidades no Estado. Então, foi fundamental esse processo de sensibilização do Ministério Público da Paraíba na perspectiva de construir esse campo de possibilidades para que a gente, no momento de reordenamento da decisão, a gente pudesse, de fato, traçar esse caminho. É importante também registrar agradecimentos à CIB, né, que foi sensível, à Comissão Intergestora Bipartite da Assistência Social do Estado da Paraíba, ao Conselho Estadual de Assistência Social, que prontamente também aderiu, né, ao reordenamento, pactuou conosco, e foi necessário, em tempo hábil, né, nós do Estado apresentarmos em que ponto estávamos, né, o processo de implementação do Plano de Regionalização e Acolhimento no Estado, né, que foi uma exigência aí do próprio Ministério do Desenvolvimento Social, através da Resolução 02 de janeiro de 2021. Né? Então, todos esses aspectos, eles foram importantes, né, e eu diria que tem nomes, que tem pessoas que, né, adotaram ou que abraçaram essa ideia, né, de modo que constituísse aí um terreno fértil para esta possibilidade. Também foi importante essa articulação que fizemos a nível de FONSES, né? A presidente, né, a Cíntia Grilo, também foi sensível e pautou a CIT
né, juntamente também com o Elias, né, que representa o Congemas. Então, toda essa articulação, gente, ela foi necessária para que pudéssemos prorrogar prazos dentro do que a própria Política Nacional de Assistência Social e de suas instâncias de pactuação trazem como prerrogativas, para que, de fato, nós tivéssemos tempo hábil, né, para fazer essa rediscussão do plano de regionalização, né, mudando aí o paradigma para o acolhimento familiar. E aí também toda a nossa equipe lá do Estado, da coordenação estadual, que está alocada na proteção social especial de alta complexidade, é deste lugar que nós estamos falando, né? A estrutura da secretaria traz a diretoria do SUAS, na qual eu respondo por essa diretoria, e a ela está vinculada, né, as proteções sociais, e o Família Acolhedora está ordenado na proteção social especial de alta complexidade, que compõe aí a proteção, a gerência executiva da proteção social especial. Então, todas essas pessoas, né, também fazem parte desse processo de construção. Então, eu fiz questão de trazer esses agradecimentos no sentido de que a gente, nessa fala, traz o desenho do processo de como foi estarmos aqui, tá? Então, eu queria aqui apresentar aqui o nosso estado, esse é o mapa do estado da Paraíba. Nós temos aí em cores as 14 regiões geoadministrativas do estado. Essas regiões elas já são pensadas as políticas públicas do governo estadual, né, considerando esse processo regional, né. Nós temos aí um estado de 223 municípios, né, na sua maioria de pequeno porte 1 e 2. Tá? Então, nós trazemos esse contexto porque nós assumimos na regionalização, né, seguirmos este mapa, este modelo, haja vista já há intervenções constantes no Estado a partir dessa regionalização. Aqui a gente traz nossa população, 4.059.905, e queremos trazer aqui para vocês, né, que grande parte, mais de 60% dessa população, ela se encontra aí dentro do perfil do cadastro único, né? E nós temos uma rede de proteção de 270 CRAS, né? Então, é importante a gente ver isso aqui para a gente saber de que lugar estamos falando, tá? Aqui a gente traz, dentro dessa população, para os acompanhamentos, nós temos uma rede de proteção aí de 109 CREAS. Desses 109, nós temos 26 CREAS regionalizados, tá? E aqui, aliás, 104, perdão. E nós temos, no âmbito do acolhimento, nós temos uma rede instalada, né, de 35 instituições, né, considerando abrigos, casas-lares, né, e dentro desse contexto, essas instituições elas estão aí compondo aí 25 municípios, né, e aí na sua maioria governamental também. Então, é esse o quadro, né, que nós trazemos, não é desse lugar que nós falamos, e a gente precisou fazer todos esses levantamentos, né, para que a gente realmente pudesse pensar como fazer o reordenamento, né, do plano regionalizado, né, que já tinha sido pactuado com o Ministério em 2014 e que nós, de fato, tínhamos pouco avançado. Então, todo o serviço de acolhimento regionalizado da Paraíba, ele considera todas as legislações vigentes, né? A gente seguiu rigorosamente, ou quase em seu rigor, né, a Resolução 31 de 2013, eu acho que esse é o norte para a regionalização no âmbito da política de assistência social, né? Nós já, na Constituição da Lei do SUAS na Paraíba, em 2017, a gente já prevê em lei, tá, essa modalidade de acolhimento familiar, inclusive já com subsídio, né, para as famílias aí de um valor de um salário mínimo.
Então, era o que estava posto. Nós tínhamos uma legislação de 2017 que já pregava o família acolhedora como a modalidade. No entanto, nossas experiências regionais eram 3 casas-lares implantadas a partir de 2014, mediante aí a pactuação com o Ministério, né, do Desenvolvimento Social. Então, nossa pactuação junto ao Ministério previa aí o cumprimento de 210 vagas, né, para acolhimento de crianças e adolescentes em nosso estado, cabendo aí e nesse processo, o primeiro plano de regionalização foi pactuado a criação de 7 casas-lares regionais, e as demais vagas, elas foram cofinanciadas com as instituições, né, das organizações sociais. E aí a gente teve problemas, porque a proposta era regional e, na sua maioria, as instituições, né, as instituições sociais, elas trabalham mais de forma local, municipal. Então, teve resistência de acolher, por exemplo, né, crianças a demandas de outros municípios. Então, isso foi também uma dificuldade no processo, né, e nós ficamos, né, digamos, de 2014, 2017, avançamos na lei, chegamos em 2020, 2021, meio que estagnados nesse processo. Enquanto isso, né, os gestores, né, os secretários municipais e assistência social, todo momento de reuniões de CIB, sempre batendo a mesma tecla pela necessidade de retomada do plano, né, e o que é que o Estado ia fazer, porque as demandas de acolhimento, elas eram iminentes e que a gente precisava, de fato, da resposta. Naturalmente, né, nesse momento, a própria Resolução 31 nos permitia também repensar numa perspectiva de descentralizar ou de municipalizar o serviço, ou então seguirmos aí, né, nesse modelo regional. Talvez a nossa experiência com a implementação dos CREAS regionais também no Estado, né, nos desse um pouco de tranquilidade e fôlego no sentido, né, de saber que era possível também pensar o acolhimento na perspectiva da regionalização. E um dos elementos que foram fundamentais também nesse processo foi reconhecer que o acolhimento em família acolhedora, de fato, ele assegura o acolhimento, a preservação do direito à convivência familiar e comunitária, diferentemente do que o modelo regionalizado de acolhimento institucional não permite. Nós sabemos que a unidade, a grande diferença, né, que eu acho que esse aqui é o fundamental, é porque a institucionalização, ela não garante a preservação desse vínculo de imediato, porque a criança e o adolescente se desloca do seu território para o território da instituição no qual o serviço está instalado, né, e que isso nem sempre, na maioria das vezes, é o município que ele reside. Então, isso é um debate, inclusive, que eu acho que no âmbito da política de assistência social, a gente deve aprofundar quando se pensar a regionalização nessa modalidade, né, institucional. Então, né, no nosso plano, ele previu exatamente ser implantado 171 vagas, porque nós já tínhamos 30 vagas implantadas através de 3 casas, lares, né, em cada região. Essas 3 casas, elas já estão na área mais na região mesmo do sertão do estado. Então, nós previmos aí, a partir, né, da lei estadual 11.038/2017, né, repactuamos aí o nosso plano de regionalização, né, em si, através da Resolução 4/2021, e aí fomos, né, debruçarmos e pensarmos, existe a lei, nós vamos criar, pensamos, na nossa lei do SUAS, já prevê o família acolhedora, inclusive, né, dizendo que prevê um subsídio, né, de um salário mínimo para famílias, para um acolhido, né, 30%, se for conjunto de irmãos, né, no máximo um teto. Então, assim, já tem um certo detalhamento na nossa legislação. E aí pensamos, precisamos criar uma nova lei, vai demorar mais ainda. Então, vamos realmente constituir um decreto governamental que regulamente aí o artigo 11 da nossa lei, que já tratava disso. Então, partimos aí para essa elaboração, né, do decreto 41.800
77 de 2021, né? E assim não tivemos, né, isso é interessante registrar, que nós não tivemos assim nenhuma morosidade, nenhuma dificuldade, né, de aprovação, de publicação desses documentos, porque isso é importante também a gente registrar. Aqui seria, né, o nosso modelo inicial, considerando que se nós temos 14 regiões geoadministrativas, se em 3 temos 3 casas-lares instaladas, uma em cada região, então nós estamos com 11 regiões descobertas. Então, isso foi uma conta bem prática, né? E aí foi o que a gente levou realmente para a CIB, e aí fomos, né, fechando algumas questões que foram, né, sendo colocadas, inclusive, né, pelos próprios gestores. Então, a meta seria implantar, né, esse número de vagas remanescentes. Aqui a gente traz, né, essa divisão por município, porque nós, né, essas regiões, nós temos municípios de pequeno porte, 1, 2, médio e grande porte. Então, aí nós fomos fazer o filtro daqueles municípios, de fato, né, que estão dentro, né, dessa população de até 50 mil habitantes. E aí são 11 regiões por onde começar. Então, nós aí dialogando com a vigilância socioassistencial, que lá também é uma gerência executiva vinculada à diretoria do SUAS, né, nós pedimos aí um diagnóstico, né, que sinalizássemos, né, quais seriam as regiões prioritárias, onde há maior violação de direitos, né, na perspectiva de a gente chegar primeiro nos territórios que mais estão necessitando da intervenção estadual. Então, foi feito aí esse diagnóstico, né, e dentro desse diagnóstico priorizamos, digamos, 6 regiões, tá? Aqui nós trazemos as regiões, né, aí tem um gráfico dizendo, então, a primeira, a terceira, a segunda, né, a 12ª e a 6ª região, elas são, né, que apresentam maior violação de direitos. Então, a vigilância nos apresenta esse diagnóstico e a partir desse diagnóstico a gente começa de fato aí, digamos, a trabalhar e visitar todas essas regiões no estado. Aqui nós temos, né, claro que antes desse processo, né, das regiões instaladas, nós temos aí a primeira, a segunda, a terceira, né, nós temos a 6ª, né, e a 11ª, conforme, né, apresenta lá aquele gráfico da própria vigilância. Claro que antes disso, gente, nós precisamos, né, a gente sabe que o Estado, ele fica na capital, a coordenação, a gestão, né, e nós foi necessário que a gente fosse em cada região dessas visitar as estruturas do Estado, para saber se as estruturas existentes, elas de fato comportariam também esse serviço, de modo também que não encarecesse tanto, né, sua implantação. Então, nesse processo de visitação às regiões geoadministrativas, nós fomos analisar as estruturas do Estado existente, se tinha profissionais subaproveitados e que tivesse perfil, se aquela região, ela realmente, né, garantiu acesso à população através de vias públicas, de transporte público, se havia comarca instalada, se havia hospitais. Então, tudo isso nós consideramos na definição aí exato de realmente saber qual o local, onde será a sede do Família Acolhedora, né, em cada região dessas. E aí foram esses elementos, né, que nos fez pensar essas regiões a partir da pesquisa. Nós estamos aí com esses municípios todos, né, com o serviço, ele já... Esse aqui é o processo, deixa eu voltar aqui, que já que só me faltam 5 minutos. Então, aqui nós temos a primeira região implantada, a segunda, a terceira região, nós temos um diferencial que é composta por 38 municípios. A resolução 31 diz lá que a equipe tem que referenciar 15 famílias. Então, nós duplicamos aí a contratação dessa equipe, é uma equipe, são 2 psicólogos, 2 assistentes sociais, né, 2 psicopedagogos ou pedagogo e a equipe de apoio.
Então, nós temos aí esses equipamentos, essas unidades implantadas, portanto, a gente percebe aí o nosso desafio, que é implantar, né, mais, digamos, 5 núcleos de acolhimento familiar e família acolhedora na Paraíba. Quero aproveitar aqui que nós temos ainda alguns minutinhos só para fazer mais alguns destaques que eu penso são bem importantes na apresentação das colegas, né? A Maria José, ela trouxe uma questão bem importante, que é a central de vagas. E a central de vagas, quando o município ele tem mais de um serviço, seja ele institucional ou familiar, é fundamental que a gestão tenha essa central de vagas, tenha profissional para essa central de vagas, né? Já existem documentos que trazem, inclusive, um fluxo bem interessante de como que essa central de vagas funciona, quem é o profissional que atua na central de vagas, né? Toda essa questão mais operacional. Os serviços regionais pelos estados, ele é obrigado a ter a central de vagas, isso também está posto lá na documentação e na própria resolução 31, então é bem importante que você tenha essa central de vagas. Claro que municípios menores, PP1 e PP2, não vai ter uma central de vagas, mas é importante o fluxo direto, e eu diria assim, central na coordenação do serviço. Porque quando a Maria José comentou na apresentação dela do Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar não leva diretamente no acolhimento familiar, tem uma questão aí. Ele pode, né, pela legislação, acolher também serviços de acolhimento familiar. O que acontece é que não é ele que vai fazer a entrega da criança lá na casa da família acolhedora, mas ele vai acionar o coordenador responsável, né? Aí às vezes eles perguntam, mas e se não tem coordenador? Gestor municipal responde pela pasta da assistência social, é ele que você vai acionar, ele vai ter que te dar uma resposta, porque ele está respondendo por aquela política pública, né? Então, são questões bem particulares que a gente precisa discutir também. Uma outra questão também trazida, a questão do plano do PIA compartilhado na equipe, né, na rede socioassistencial, no sistema de garantia de direitos, que isso veio muito agora no debate da escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, e que entra muito no debate nosso de acolhimento. Então, nós precisamos compartilhar as informações, e hoje pela manhã, nas apresentações que eu estive na outra sala, falou muito da questão de que quando sai profissional, entra outro, a família tem que falar novamente, a gente revitimiza enquanto serviço, enquanto esfera estatal, porque nós não nos comunicamos entre si, a rede não se comunica, a criança e a família circulam contando suas histórias, e nós não nos comunicamos entre a própria rede de proteção. Então, a importância do plano compartilhado é algo que nos desperta a atenção para a gente trabalhar o plano compartilhado na rede de proteção, com pessoas que têm o mesmo compromisso ético, profissional que nós, e que vão ser responsabilizados caso não cumprirem também. Isso que tem que ficar muito claro, porque às vezes a gente fica naquela questão da ética, da categoria profissional, e acabamos revitimizando famílias, crianças, adolescentes e praticando violências institucionais, porque nós não conseguimos organizar fluxos de comunicação, né, entre a própria rede de proteção também. Sobre a questão do FIA, só compartilhar, e a Maristela está aqui enquanto cédica também, em Santa Catarina nós temos uma cartilha, que se vocês forem lá no Google e colocarem cartilha TCE Santa Catarina, é uma cartilha que o Tribunal de Contas tinha elaborado em 2010, e nós provocamos eles no grupo de trabalho dos fundos, para que eles atualizassem essa cartilha. Eles atualizaram, se não me engano, em 2013, junto com o nosso grupo de trabalho, e hoje tem uma cartilha que trata exclusivamente sobre o FIA. E eu lembro que na época nós discutimos muito essa questão. Mas ele não é um programa, porque vinha muito na ideia do programa. Então, programa, pode usar recurso de FIA. Aí a gente discutia, não, ele é alta complexidade, ele é um serviço continuado, ele tem recursos do fundo municipal e tal. Mas aí se chegou à conclusão de que o FIA ele também é para programas municipais e ações municipais, governamentais, não é só para a sociedade civil. E aí o próprio Tribunal de Contas e o Ministério Público em Santa Catarina colocou, atualizou na cartilha a possibilidade da utilização do recurso do FIA até 3 anos
para implantação e implementação, campanhas, né, de disseminação e, inclusive, pagamento de subsídio para o período de implementação nos 3 primeiros anos. Depois, ele vai, né, via sua gestão, né, da assistência social, podendo, mesmo assim, continuar encaminhando programas e projetos governamentais que venham a melhorar a qualidade do atendimento das crianças e adolescentes acolhidas. Então, a gente tem que entender também bem qual é a finalidade, em que momento e quanto tempo. Então, só para complementar. E aí teve mais uma colega que perguntou aqui, vocês têm experiência na utilização de recursos do FIA estadual para serviços regionalizados? Então, Maristela, eu vou responder aqui assim, no nosso estado, infelizmente, eu acho que faz mais de 10 anos que nós não conseguimos colocar na rua recursos do FIA estadual. Agora, né, no ano passado e nesse ano, está sendo colocado, se não me engano, 6 milhões, né, para financiamento, para financiamento de programas e projetos não governamentais, e agora vai abrir edital para governamental. Nada impede que o serviço regional encaminhe projetos para qualificar, né, a oferta do seu trabalho para o FIA estadual. Então, ele está incluso, ele é um projeto vinculado ao municipal, então ele pode encaminhar. Não temos a experiência prática, mas já começando e tendo esse entendimento. Eu não sei se Campinas... Professor, a gente tentou. Na Paraíba a gente até tentou. Só para contribuir, na Paraíba a gente até apresentou algumas propostas, né, para o Conselho Estadual, porque lá a gente realmente também repassa recurso, o Estado repassa um valor anualmente, e de fato ainda tem esse entendimento, né, de que, sobretudo, assim, as organizações sociais têm esse entendimento que, de fato, os recursos sejam para os projetos das organizações da sociedade civil. Então, eu acho que a gente ainda precisa avançar nessa perspectiva, né, porque, ao mesmo tempo que exige que haja, né, um financiamento, né, para a estruturação do serviço, né, termina priorizando a rede complementar. Eu acho que a gente precisa sempre compreender e não ser entendido como barrismo, né? Acho que é fundamental. Eu acho que a sociedade civil, ela nos ensinou a fazer política pública em algumas áreas, né? Criança e adolescente, ela nos diz isso, mas é importante que a gente compreenda essa rede como complementar à rede do Estado, né? Considerando aí os princípios constitucionais, que quem tem que garantir política pública, de fato, é o Estado. Eu queria só primeiro fazer uma correção, que eu estava falando do CMDCA, e é o FMDCA aqui em Campinas, né, que é o Fundo Municipal ligado, é claro, ao Conselho. Então, aqui, é claro, assim, se a gente atentar para a Resolução 137 do CONANDA, ela permite a utilização de recursos do fundo para as organizações governamentais também. E lá ainda fala organizações não governamentais e governamentais. Mas é permitido, então, para os dois. O que anualmente o Conselho aqui tem feito? Ele faz editais de chamamento, e que aí participam as organizações da sociedade civil. E para o poder público, são discutidas as ações que precisem de algum financiamento. Então, por exemplo, agora nós vamos ter o lançamento de um edital que vai liberar recursos para o reordenamento dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo que na proteção básica. Então, é acordado, né, é discutido conjuntamente o que vai ser possível ser feito. E aí, então, o fundo decide fazer, quer dizer, o colegiado decide que vai liberar recursos do fundo para essa ação, que é uma ação continuada, afinal, né, serviço de convivência e fortalecimento. Mas o alvo de todos é a criança e o adolescente. Claro que o fundo não pode assumir 100% da ação. É preciso o compromisso do gestor público, né, de bancar quanto que o gestor público está entrando com recurso naquela ação e por quanto tempo vai se utilizar o recurso do fundo. Mas é possível. Então, ninguém está infringindo nenhuma lei ao fazer isso.
Então, pessoal, em função aqui do nosso horário, né, a gente está bem controlando bastante o tempo aqui para poder cumprir e passar para a nossa próxima mesa. Eu quero, então, mais uma vez também agradecer. A gente começa um pouco nervosa aqui e acaba nem lembrando de agradecer. Então, eu quero aqui agradecer em nome da nossa prefeita, Milena Lopes. A prefeita é do município muito pequeno, que se chama Vargem, fica no meio oeste catarinense. E agradecer no sentido, hoje ela está presidente da FECAM, junto com o Arão, né, e com outros prefeitos, que vem com uma proposta aí bem nova, inovadora, né, e querem ver a federação atendendo aí a todas as necessidades dos municípios. Então, agradecer o convite, porque eu estou aqui também a convite, vou citar aqui novamente o nome da Jane e também o nome da Sandra, né, que são eu diria assim, as principais organizadoras, talvez as pessoas que a gente fez contato. A gente sabe que é um grupo bem grande de pessoas envolvidas, mas agradecer a oportunidade e colocar a nossa federação também à disposição, né, para apoio, para parcerias e para continuar esse trabalho. E quero também aproveitar a oportunidade, não poderia deixar de aproveitar, né, Maristela, porque no estado de Santa Catarina a gente tem desde 2016 um grupo de trabalho interinstitucional, formado pelo Ministério Público, pela FECAM, pelo SEDCA, pela CCT, pelo Tribunal de Justiça, COEGEMAS, que é o Colegiado dos Gestores de Assistência, enfim, e aí a representação dos serviços regionais, dos acolhimentos institucionais, de municípios também, onde a gente discute, né, de lá para cá a gente fez inúmeras lives durante a pandemia, todas estão no canal do YouTube da FECAM, então é só colocar canal do YouTube da FECAM. Isso aí, fizemos várias lives, reuniões técnicas em mais de 16 regiões do estado. Então, nós estamos fazendo com que o Serviço de Família Acolhedora, ele chegue, né, na ponta lá do nosso estado e ele possa, então, ser disseminado. Realizamos diversas rodas de conversa, presenciais e virtuais. Elaboramos uma orientação técnica de como implantar o Serviço de Família Acolhedora no meio da pandemia. Essa orientação técnica também está disponível no nosso site. E agora, no último ano, fizemos 8 videoaulas, que estão disponíveis também no canal do YouTube da FECAM, sem custo nenhum, é só ir lá, baixar, utilizar o material, inclusive com falas, né, da Jane, da Maristela, da Lara, exemplos, né, dos municípios regionais, do município de Blumenau, enfim, o doutor João, né, enfim, então, que estão disponíveis, e também fizemos uma minuta unificada do Serviço de Família Acolhedora. Porque como nós não tínhamos uma minuta nacional, o que nós nos deparamos? Que cada município tinha uma minuta de lei municipal diferente da outra. Então, nós pegamos várias minutas, fizemos todo um estudo no grupo de trabalho e hoje nós temos uma minuta padronizada, unificada, onde nós tentamos incluir todos os elementos necessários para contemplar tudo que a gente vinha discutindo. Valor maior por criança acolhida, conforme, né, necessidade, deficiência, idade, enfim, e várias outras questões também. Então, eu quero, assim, aproveitar e divulgar esse trabalho, né, que a gente tem feito aí no grupo de trabalho, e acabou aqui o meu tempo. Agradecer, então, também foi bastante falado do doutor João. Nós não podemos deixar de falar do doutor João, porque hoje ele está no Centro de Apoio da Infância e Juventude, e muito do trabalho que foi feito no nosso estado em relação à família acolhedora. Claro que quem operacionaliza, quem está lá no dia a dia, somos, né, nós, os municípios, trabalhadores, gestores, mas se não fosse o apoio do Centro de Apoio do Ministério Público, talvez muito do trabalho que a gente fez hoje, não teria sido feito. E só para vocês terem uma ideia, hoje foi entregue em Florianópolis, às 9 horas da manhã, 37 municípios, de 105 municípios que vão receber, estão recebendo kits para o Conselho Tutelar, com carro, com caminhonetezinha, inclusive, pelo que eu olhei no vídeo, materiais, né, bebedouros e todo um kit de equipamentos que estão sendo entregues pelo Ministério Público de Santa Catarina com recursos das varas, né, aqueles recursos, enfim, que fica no judiciário e que eles reverteram para financiar kit para Conselho Tutelar. E eu comentava hoje com a Ana Soraya do Ministério Público, quem sabe o nosso próximo projeto é cofinanciar material para o Serviço de Família Acolhedora, né? E não mais para o Conselho Tutelar. Eu acho que o Conselho Tutelar já recebeu bastante equipamento, tanto do Ministério, né, dos Direitos Humanos, quanto também do Ministério Público. Então, vamos batalhar e vamos continuar aí na luta.
E eu finalizo dizendo, né, que Santa Catarina diz sim ao serviço de acolhimento familiar e continua dizendo sim e vai dizer sim, né, até nós termos aí 100% dos nossos municípios com serviços implantados. Obrigada.